alguns ativos específicos. Gostaria de convidar aqui à nossa tela Nils Tahara, Head de Análise Fundamentalista da Bendorf Research. Nils, muito obrigado pela participação de hoje, é um prazer tê-lo por aqui. Sim, as portas estão sempre abertas aqui para a participação de vocês na nossa programação, mas especialmente é um prazer recebê-lo por aqui sempre no nosso fechamento de mercado. Opa, tudo bem? É uma honra estar aqui mais uma vez, né, para a gente ter essa conversa de mercado aí, o que tem sido bastante animado aí nos últimos dias, né? Não, exatamente, Nils. Eu gostaria de saber justamente essa posição, o que mudou fundamentalmente no mercado entre a semana passada e essa, porque foi uma bela de uma loucura. Nós chegamos a testar ali os 97 mil pontos, voltamos aos 104, não seguramos 104, voltamos para os 103. Agora tá um vai, não vai. Quais são as suas expectativas para a Bolsa de Valores como um todo? Agora, é claro, tirando um pouco a análise de ações especificamente, deixando um pouco mais para frente na nossa conversa, mas o sentimento para o Brasil, no seu ponto de vista, é mais positivo, mais negativo? Não tem como tirar uma conclusão da situação atual, porque tem tantas dúvidas sobre o que acontecerá aqui com a nossa macroeconomia, com a nossa política fiscal. Não tem como tomar uma decisão mais concreta, tem que olhar mais para case, para a empresa específica. Como que você está enxergando esse sentimento para a Bolsa de Valores brasileira? Eu acho que vale a pena separar, né, o que tem ditado aí os rumos do mercado, que basicamente é a questão fiscal, e principalmente aí a preocupação com a taxa de juros, né, com muitas empresas aí já tendo dificuldades em pagar suas dívidas, empresa aí entrando em RJ, teve o problema de Americanas que não teve a ver exatamente com a taxa de juros, mas também influenciou, né, e a gente teve aí a nova proposta de arcabouço fiscal do governo recente, e eu acho que tem assim, dois pontos, né. O primeiro, que o mercado esperava, que eu acho que era pior do que isso. E o segundo, que eu acho que vale separar, no mercado a gente trabalha muito com risco, né? A gente está sempre tentando precificar os riscos, mapear esses riscos e a partir disso traçar o cenário. Quando eu sei qual é o risco, eu consigo precificar ele nas minhas teses de investimento. No caso do arcabouço, era mais uma questão diferente de risco, era uma incerteza, né? Eu não tinha nada ali para substituir o teto de gastos ainda, a gente tinha uma dívida ali com uma trajetória crescente, e agora a gente tem uma base para fazer essa avaliação de risco. Então, eu acho que o primeiro ponto aí para se falar é que ter um arcabouço já é muito melhor do que não ter nada, né? A gente já tem uma base para fazer esse cálculo de risco que eu citei. E aí entra outro ponto. Acho que, no geral, assim, tem muitos problemas aí, né, nesse novo arcabouço que vão ser discutidos aí, provavelmente vai ser tema aí nos próximos meses. Ele tá bem otimista na questão de receitas, mas acho que veio melhor do que aquilo que o mercado esperava, né? E aí eu acho que esse é o primeiro tema principal para o Ibovespa, e aí o segundo tema para eu tirar assim, o meu sentimento, né, para o Ibovespa. A gente está num cenário econômico aí, tanto no Brasil quanto lá fora, que ele é bem adverso, né? A gente teve problema de bancos, aqui no Brasil teve a crise de Americanas, tem-se aí uma preocupação na taxa de juros que tá alta, né? E aí eu não estou fazendo aqui nenhuma defesa de que se tem que cair ou se tem que subir ou se tem que ficar lá. Acho que tem gente muito mais competente do que eu para fazer essa análise. Mas isso vem, sem dúvida, já vem afetando muito o cenário de crédito, né? A gente teve aí dados de crédito de fevereiro com a concessão de crédito caindo mais de 9% mês a mês, que é uma queda bem grande, né? Isso por causa do evento das Americanas. E vale ressaltar que esse dado de fevereiro ainda não refletiu os dados da quebra do SVB lá nos Estados Unidos, né? Então, provavelmente em março, que essa quebra aconteceu depois, provavelmente em março a gente deve ter também dados ruins novamente, e o crédito está diretamente afetado ao crescimento econômico do país. Então é um cenário ruim, né? E aí do outro lado da moeda a gente tem um Ibovespa aí que, em termos aí de preço-lucro projetado para 2023, ele está quase 2 vezes abaixo dois desvios padrões abaixo da média histórica, né? Então está ali... Eu acho que nem em 2008, na crise de 2008, a gente ficou com um múltiplo de BOV tão baixo.
Então, acho que tem esse contraponto e assim, hoje eu enxergo, e aí chegando à conclusão, né, um pouco longa aí, eu entendo que a assimetria é positiva, né? O que quer dizer que vai subir, que vai cair, eu sinceramente não sei, ninguém sabe, mas eu entendo que a assimetria é positiva no sentido de que qualquer notícia marginalmente positiva, a gente já vê um fluxo aí muito grande entrando na Bolsa Brasileira, né? E aí eu acho que o grande motivo disso é que as empresas estão, é indiscutível dizer que está muito barato. Tem motivos para estar barato? Tem muitos motivos. Mas se a gente pega, hoje em dia, assim, achar empresas como a TIR de 20%, algumas que estão chegando a 30%, né, a taxa interna de retorno do investimento, já não é mais tão difícil como era ali, por exemplo, antes da pandemia, no início de 2020, que eu achava que a bolsa estava esticada e era muito difícil achar empresas com essas taxas de retorno, né? Então, acho que quem entrar hoje na Bolsa tende a ter um carrego bom, né? O que pode acontecer aí, dependendo do macro e do fiscal e da reforma tributária, esse longo prazo ficar ainda maior, né? Mas eu entendo que a assimetria é positiva e a gente, como analista, no final do dia, o nosso trabalho não é acertar o futuro, né? É procurar assimetrias que ali tu tem muito mais para ganhar do que para perder. Maravilha, inclusive falando sobre essas companhias que talvez possam estar bem descontadas, um ativo que sempre chama a minha atenção à época da divulgação dos resultados é a Simpar, uma grande holding ali, tem Vamos, tem Movida, tem JSL no seu portfólio, tem várias outras companhias que não estão listadas. No entanto, o que me chama mais a atenção é o desconto de holding da companhia. Nós temos, vamos lá, o valor da participação da Simpar em empresas listadas, 11,8 bilhões. A dívida líquida, 3,6 bilhões. Então já tira um pouco dessa conta, subtotal 8,3 bilhões, coloca ali mais 1,3 de patrimônio líquido das não listadas na Bolsa, você tem 9,5 bi de valor da soma das partes da holding da Simpar em companhias. E o valor de mercado dela é 5,7 bilhões, ou seja, 41% de desconto de holding. Lembrando, esses dados são da última divulgação de resultados do quarto trimestre de 2022, divulgados pela própria Simpar. Por que tão descontada em relação à soma ali das partes? Se você pegar todas as companhias, somar, você tem 40% a menos do que é negociado para a holding especificamente. Desconto de holding a gente sempre sabe que existe, mas 40% para ti lhe parece um desconto exacerbado, sendo que ali algumas operações estão indo muito bem, como a Vamos, como a JSL. A Movida está capengando um pouquinho, tem um custo de dívida muito alto, no entanto, é uma situação saudável para a Simpar. Como que você avalia esse movimento da companhia, esse momento agora para a empresa e para o ativo, Nils? Simpar tem uma preocupação muito grande assim, do mercado com alavancagem, né? Isso é claro. A gente pega a própria holding, ela está um pouquinho até mais alavancada do que algumas outras companhias que ela controla, mas esse desconto hoje, ele está nas máximas, ali próximo das máximas históricas, né? E a gente entende que realmente tem uma margem de segurança aí muito grande no case. O que precificam lá é uma taxa de juros muito alta por muito tempo, e parece não precificar o crescimento, né? A Simpar é uma empresa que tem potencial assim para crescer, considerando todas as empresas que ela tem no grupo, ali 20% ao ano por muitos anos, né? Não é por 1, 2, 3 anos, é por muitos anos. Todos os negócios eles estão ali em setores que têm crescimento estrutural, são tendências aí seculares, né? Tanto de locação de carros quanto locação de caminhão. O próprio setor de logística, né? É um grande problema aí do país, né? O nosso país um dos principais motivos de ele ser ineficiente é o problema logístico. A JSL vem consolidando. Então são todas empresas que estão em setores que têm muito potencial de consolidação, né? A própria alocação de carros, que é um setor um pouquinho mais concentrado, né? Que tem as duas grandes, a Localiza e a Movida, ainda tem potencial para consolidar. E eles vêm crescendo, vêm expandindo frota, e aí teve essa preocupação para alavancagem, mas com alavancagem, só que o que muita gente acaba não olhando é que os ativos da Simpar, eles são
relativamente líquidos, né? Então, se ela tiver um problema aí maior, vamos dizer que a taxa de juros não cai por 3 anos, que assim está muito longe de ser o cenário base, até um cenário razoável, e aí ela tem um problema maior com a dívida, ela pode simplesmente parar de crescer e vender os ativos. Só como um exemplo, né, a Movida, que se discute muito a questão da dívida dela, a Movida é uma empresa que antes do crescimento, né, antes de aumentar a frota dela, se a gente colocar lá no fluxo de caixa só os investimentos, o CAPEX que ela usa para renovar a frota, né? Então vamos dizer, hoje a Movida decide parar de crescer, vou só fazer um CAPEX para renovar as minhas frotas, que inclusive é a frota mais nova do país hoje entre essas locadoras. É uma empresa que gera ali cerca de 2,5 bilhões de caixa por ano e que tende a crescer com a expansão dessas frotas, né? Então, acho que me parece exagerado. No próprio resultado do último trimestre, né, do quarto tri de 2022, a empresa deu uma segurada no crescimento e gerou um caixa bom. E a própria ação reagiu bem, né, depois do resultado. Basicamente, acho que foi uma forma de mostrar assim, olha aqui, eu preciso de financiamento para crescer, o custo de dívida está alto, mas se em algum momento eu quiser parar de crescer, eu não entendo o seu caso, né? Ela deve desacelerar um pouco o crescimento, mas se eu parar de crescer, eu gero muito caixa, né? Eu sou uma empresa que gera muito caixa. E tem um outro ponto também, mais especificamente para o ano de 2023, é que a empresa fez uma mudança de mix lá na pandemia, né? Que a gente entende que foi acertada. Foi a única empresa ali que teve essa estratégia de crescer frota ali durante a pandemia, com os preços subindo, né? E os preços continuaram valorizando depois, mas ela comprou muitos carros um pouco mais premiums, né? De SUVs, e agora ela está voltando para esse mix anterior de carros mais populares. Então, só nessa mudança de mix aí, a gente estima que tem uma geração de caixa de mais de 200 milhões aí para o ano. Eu acho que tem várias vantagens competitivas ali que reduzem bastante esse risco de alavancagem, né? Agora o grande desafio para a companhia hoje ela adaptar as tarifas para esse novo patamar de juros, né? Para que os yields ali da alocação e do GTF continuem rentáveis. E aí a preocupação é se ela consegue fazer isso, mas ela vem conseguindo fazer isso muito bem e muito por essa tendência secular, né? Hoje, cada vez mais as pessoas não querem, elas estão abrindo mão de ter a posse e estão priorizando o uso, né? E aí o outro, a Vamos também, quando a gente fala de Vamos, assim, hoje o mercado de locação de caminhões, ele tem uma penetração na frota total brasileira que é de cerca de 1%, né? Então, assim, é um potencial gigantesco. Ela tem ali tem menos de 2% de share do mercado total e é a maior empresa do mercado, então ela tem uma vantagem de escala, assim, absurda para os outros concorrentes, né? E é um negócio, basicamente, que a principal vantagem competitiva é a escala, né? E é um negócio que a tendência também é que as empresas comecem a terceirizar essa parte de frotas de caminhão, principalmente porque para elas, não sendo core business, isso não é eficiente, né? A Vamos consegue ali reduzir os custos nesse segmento dentro de uma empresa que não faz isso como core business em até 30%. Então é um setor que tem ali realmente, a gente chama de blue ocean, né? Tem muitas oportunidades de consolidação, ela pode crescer simplesmente consolidando através de aquisições, mas tem também o crescimento estrutural, né? Então digamos assim, o melhor dos mundos. Acho que o principal risco ali para a Vamos seria vir um player muito grande que, assim, hoje no Brasil não vejo ninguém com capital suficiente para fazer esse investimento para bater de frente com ela. E lá fora, assim, não tem nenhum sinal de que isso possa acontecer. Tem todos os problemas de operar no Brasil, né? Desde questão cultural até questão tributária, é bem difícil de operar aqui, né? A gente já viu muitas empresas até de outros setores tentando entrar no Brasil e não conseguindo. E aí falando das listadas, mas quando a gente olha as empresas listadas, né, a gente tem a Automob, que é uma concessionária assim, gigantesca, que tem possibilidades até de, eventualmente, no futuro, com um mercado melhor,
fazer um IPO. Tem a Ciclus, que foi incorporada, né, pela CS Infra, que é uma empresa de gestão de resíduos, atua ali também com concessões de governo, e é uma empresa que tem o potencial para entregar, assim, em 2025, uma receita de quase 1 bilhão, né? E aí tu imagina isso listado a um múltiplo baixo, que não é um negócio que deveria ter múltiplo baixo, porque a tendência também é o aumento desses serviços, e hoje ela está precificada a zero, né? Tu tá levando isso de graça, basicamente, ali comprando Simpar. E até por todos esses motivos, a gente tem, apesar de gostar de todas as empresas dentro do grupo que são listadas, a gente tem preferido Simpar, porque é uma forma assim de ter esses negócios com um desconto que está bem acima aí do histórico e até do que seria justo se a gente pegar ali as despesas da holding e trazer ali a valor presente, né? Não, maravilha, a gente tem toda aquela questão da mudança dos padrões aqui aplicados para os veículos no Brasil. Tem uma frota inteira ali de caminhões Euro 5 que ainda vão manter bom valor, então poderão ser vendidos pela Vamos, agora a mudança de Euro 6. Então, legislação, regulação, tem questão tributária, dificulta muito a entrada aqui no Brasil. E, claro, a gente ainda tem uma boa perspectiva de crescimento para um setor ali que ocupa pouquíssimo espaço nas frotas aqui espalhadas pelo Brasil. Eu gostaria de trazê-lo aqui um dia para a gente conversar especificamente com a companhia. A Simpar ela já participou do BMC Business algumas vezes, então quando vier de volta, quando estiver de novo aqui na nossa programação, o CEO da companhia, a gente chama o Nils para a gente bater esse papo direto com a empresa. Gostaria de agradecer imensamente essa participação no dia de hoje, tirando essas dúvidas sobre Ibovespa como um todo e, claro, o case especificamente de Simpar e todas essas investidas, essas companhias que estão ali dentro do seu portfólio. Muito obrigado pela participação, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa grade de programação. Obrigado mais uma vez, né? E a gente se põe aí sempre à disposição quando precisar. É sempre bem legal trazer aí essas informações, né? De um pouco de conhecimento e falar de mercado, né? Então, obrigado.